E hoje é o segundo dia de comércio reaberto em Londrina, depois da quarentena de quase um mês. Para evitar a aglomeração registrada na segunda-feira, a Guarda Municipal intensificou o patrulhamento. Vamos conversar ao vivo com a Luciane Miyazaki, que acompanhou toda a movimentação desde as primeiras horas da manhã na área central de Londrina. Luciane, a situação de momento qual é? Segunda-feira a gente viu que o movimento foi intenso. E hoje, na quarta-feira, continua aquele movimento todo ou não? Olá, bom dia. Tivemos sim mais uma manhã de movimento intenso no centro de Londrina. Antes, Cid, se você me permite, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Olha só. Reforçando, gente, a gente está usando máscara sim. Essa aqui é a minha máscara, tá? Todas as nossas equipes, o pessoal interno também está usando máscaras. Muitas pessoas têm questionado em relação a isso, porque a gente tem falado da importância, da obrigatoriedade do uso de máscara. E aí as pessoas acabam vendo o repórter, como neste momento. Eu tirei a minha máscara para poder falar melhor, para que vocês consigam me entender melhor. E hoje, inclusive, a gente teve uma situação muito chata enquanto a gente estava fazendo a nossa gravação no calçadão, lá no centro de Londrina. Eu estava fazendo a minha passagem, que é a hora que o repórter aparece, tirei minha máscara e algumas pessoas estavam tirando fotos. Então, é para esclarecer que realmente nós estamos nos protegendo, nós estamos usando máscara como forma de proteção da gente e também das pessoas que estão à nossa volta. Vamos voltar a falar de comércio, então? Então, tivemos uma movimentação intensa no comércio de Londrina hoje. No entanto, aparentemente, um movimento um pouco menor ainda do que o registrado na segunda-feira, quando teve muita aglomeração de pessoas. No entanto, a gente vê ainda muitas filas em frente aos estabelecimentos aí. As lojas, né? Muitas pessoas estão indo pagar contas e aí acaba se formando aquelas filas. Inclusive, algumas filas de algumas lojas acabam se encontrando lá no calçadão, diante do tamanho da fila. É muita gente aí que está indo lá no centro pagar conta. Eu conversei com alguns consumidores, eles disseram realmente, a maioria diz que está indo pagar conta, algumas pessoas estão indo receber dinheiro também, mas a grande maioria garante que está indo no centro neste momento para pagar contas. Preocupação principalmente com os boletos já vencidos. Tem muitos casos também de pessoas que não estão conseguindo imprimir o boleto já vencido e não conseguem fazer o pagamento, nem com código de barras, estaria havendo problema aí, dando código de barras inválido, e algumas pessoas que não têm, que têm essa dificuldade realmente de imprimir o boleto e acabam se formando essas filas. Algumas lojas até se prepararam, a gente vê que há uma preocupação com isso, um distanciamento, mas em outros locais ainda há pessoas muito próximas uma das outras. Nós conversamos com o presidente da ACIL, Fernando Moraes, que fez um balanço, até uma comparação entre o movimento na segunda-feira e hoje. Vamos ouvir. Eu até... Bem mais organizado, ainda continua o movimento normal que seria nessa semana, mas as lojas já fizeram as demarcações fora do seu estabelecimento, porque na segunda elas fizeram dentro do estabelecimento, hoje fizeram fora, então está mais organizado do que segunda. E a tendência é diminuindo no decorrer da semana. A gente vem falando que essa semana não vamos cobrar juros, então pode vir com tranquilidade para que não tenha o tumulto que aconteceu na segunda-feira. Ficou 30 dias fechados, então o pessoal está agora pagando, colocando em dia suas contas. A venda em si está acontecendo muito pouco, é mais o pagamento de contas. Então a gente acredita que cada dia que passar vai diminuir esse fluxo. Lojas não estão cobrando juros, a gente está dando essa facilidade para o consumidor, para ele vir com tranquilidade e pagar suas contas. A ACIL ainda esclareceu que todas as contas, os boletos que venceram a partir do dia 20 de março, então podem ser pagos até a próxima sexta-feira, que não vai haver cobrança de multa nem de juros. Então, para as pessoas evitarem aí irem todas juntas, se possível, ele falou assim, a pessoa fazer aquele pagamento à distância, pelo aplicativo do celular, no caixa eletrônico, tentar uma outra forma de pagamento, virtual, online, para evitar realmente ter que ir até as lojas e enfrentar essa fila. Bom, aí em relação à movimentação hoje de manhã no centro da cidade, a gente teve uma movimentação intensa, como eu disse. A dificuldade, para se ter uma ideia, de vaga de estacionamento no centro da cidade. Está muito difícil encontrar vaga de estacionamento diante dessa movimentação.
A movimentação no centro, no calçadão, também é intensa. A gente vê muitas famílias ainda, idosos, crianças pelo calçadão de Londrina. Apesar dessa recomendação de que crianças não podem entrar nas lojas, os idosos, neste momento, se possível, ficar em casa, no isolamento social. No entanto, a gente vê diversas pessoas ainda no centro da cidade, que pode ser um risco, né? Há esse temor ainda, tanto que o secretário de Planejamento já adiantou que, dependendo da movimentação, se os números começarem a crescer muito durante essa semana, o comércio pode ser fechado novamente. Diante disso, do que aconteceu na última segunda-feira, houve uma operação conjunta hoje da Guarda Municipal com a Polícia Militar. A Guarda Municipal reforçou o número de agentes na área central, tinha pessoal lá tanto nas viaturas, naquele ônibus da Guarda Municipal. Realmente a intenção é de orientar a população. Tinha um carro de som também orientando, tanto em relação à obrigatoriedade da máscara, a presença do álcool gel nas lojas, a questão do distanciamento social, principalmente nas filas, para evitar realmente o contágio do novo coronavírus, né? O secretário Pedro Ramos falou com a gente sobre isso, disse que na segunda-feira o que eles constataram foi que a maior parte dos estabelecimentos comerciais vem sim respeitando o decreto municipal, as exigências aí colocadas pelo município. Houve apenas a constatação de algumas lojas que não respeitaram o horário de funcionamento, ou seja, abriram antes das 10 da manhã e outras que acabaram fechando após as 4 horas da tarde. E que isso deve ser fiscalizado com mais intensidade a partir de hoje. No entanto, o maior problema estaria onde? Na população. Daí ele pediu também uma maior conscientização por parte da população e disse que, se isso não funcionar, medidas aí mais rigorosas podem ser tomadas. Vamos ouvir. Esse primeiro momento hoje aqui no calçadão, na Saúl Elquinde e nas adjacências aqui da área central, ele é orientativo em relação ao cidadão. Mas se nós percebendo que essa orientação não está surtindo o efeito desejado, nós já estamos discutindo com o Ministério Público, na administração interna, medidas sancionatórias em relação a isso. Porque se nós entendemos que a pandemia é algo que está preocupante, é algo relevante nesse momento, e ficar apenas fazendo uma fiscalização de orientando pessoas e as pessoas desdenhando do trabalho da própria Guarda Municipal e do trabalho da administração pública como um todo, sem medidas sancionatórias, nós não vamos atingir objetivo nenhum, o comércio vai voltar parcialmente e também não vai atingir seu objetivo. Então nós estamos, nesse primeiro momento, com um efetivo maior, exatamente para dar ênfase que a administração pública, que o poder público está preocupado com as medidas que estão sendo adotadas e com a sua efetividade. Para tanto, depende do comportamento da população para que a gente possa tomar novos rumos daqui para frente. Como a gente disse, então a Polícia Militar também está participando dessa operação aí, junto com a Guarda Municipal no centro da cidade. A gente viu pela manhã várias viaturas, também motos, o Choque também participando aí dessa ação de orientação. Então a Polícia Militar também está lá no calçadão, no centro, também em outras regiões ali da cidade, orientando a população em relação à obrigatoriedade do uso de máscaras, também a questão do distanciamento social, principalmente nas filas. Nós conversamos com o tenente Bruno Francischetti, da Polícia Militar. Ele também deu uma orientação aí em relação à segurança, porque, como a gente disse, muita gente está indo no centro da cidade pagar contas. Em alguns momentos há uma certa aglomeração, a questão das filas, e muita gente circulando com dinheiro para pagar essas contas. E aí o que acontece? Uma maior incidência de furtos. Por isso ele deu algumas recomendações de segurança. Vamos ouvir. O importante é sempre tomar cuidado com seus pertences pessoais, né? Por exemplo, as mulheres andar com as bolsas o mais próximo do corpo, o mais seguro possível, sem exibir os seus pertences aí de valor, como por exemplo o aparelho celular. Infelizmente, temos um número crescente aí de subtração desses aparelhos. Então o importante é que você não mexa neste aparelho em um local onde tenha grande movimentação, pois alguma pessoa mal intencionada pode se aproveitar desta turba e subtrair aí o seu pertence.
Então, essa orientação da Polícia Militar, que quem precisar realmente ir ao centro da cidade, principalmente para pagar contas, tomar muito cuidado aí com bolsa, carteira, celular, para evitar aí esses furtos que, infelizmente, acabam acontecendo. E aí também a orientação para o pessoal que, se precisar, se não precisar também, não vá ao centro da cidade, aguarde um pouquinho, a CIL até reforçou. Então, olha só, boletos, contas que venceram a partir do dia 20 de março, quando houve o fechamento do comércio, então podem ser pagas até a próxima sexta-feira, sem cobrança de multa e também juros. Cid, eu volto daqui a pouco com mais informações. Beleza, Lu, obrigado então pelas informações. Mais uma vez, pessoal, a orientação das autoridades londrinenses, né? Hoje teve essa operação, inclusive agora, estava aqui na frente da TV Tarobá, um pouquinho antes de começar aqui o programa, e daí passou um telespectador ali e falou: Cid, dá uma verificada, tem um monte de viatura da Polícia Militar ali na rotatória da Avenida Madeone, né? E também lá embaixo, na Ayrton Senna. É isso, pessoal. Essas equipes da Guarda Municipal com a Polícia Militar intensificando o patrulhamento pela região e também com o objetivo de orientar os comerciantes a seguirem as recomendações feitas já pela Prefeitura e também a população. Então, a Lu já falou, né, que nessa matéria que ela fez hoje pela manhã, nessa ronda que ela fez, já verificou muitas pessoas ainda aglomerando, principalmente no anel central da cidade de Londrina. Vamos fazer a nossa parte, ou nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai ter novidade negativa, que é o fechamento do comércio mais uma vez, pessoal. Por favor, vamos entender essa parte.